Boa noite. Boa noite, galera. Beleza? Vou mandar a live aqui pra uma galera. Quando vocês entram. Beta já deve estar na área, que eu falei com ela aqui em off. Ela disse que ia entrar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me contem, por favor, se tá legal o som e a imagem aqui nos comentários. Vou fixar aqui o comentário. O tema da live, aliás. Galera, comenta aqui, por favor, se tá legal o som e a imagem. Tá legal, Fábio? Boa noite. Boa noite, todo mundo tá entrando. Tranquilo? Tatiana. Valesca, boa noite. Deixa eu baixar o som. Baixar, né? Parei. Galera, é o seguinte. Essa noite foi meio agoniada. Eu acabei de atender agora a Duda, que vocês viram aí na história anterior. Teve um resultado top ela. Em um mês, o percentual de gordura consideravelmente baixou, as medidas todas. E hoje eu vou falar com o Beta, do perfil Vida Simples Low Carb. A gente tinha combinado de falar e aí, doutor Paulo, tudo bom? Boa noite. Boa noite, todo mundo. Então a gente vai comentar sobre como inserir a dieta low carb de uma forma fácil. Não é à toa que o nome do perfil dela é Vida Simples Low Carb, porque, olha só, as pessoas às vezes tendem a tendem a dificultar a dieta. E uma coisa que eu sou a favor e que defendo muito é que a nutrição ela deve ser simplificada. E dá para fazer isso de forma inteligente, com densidade nutricional, barata, que você tenha resultado que espera. Olá, Mariana, boa noite. Beleza? Deixa eu chamar a mulher que ela já deve estar aqui na live. Estranho fazer live de jaleco, né? Não deu tempo de nada, de tirar jaleco, de nada. Mas não faz mal não, né? Tô até parecendo nutricionista. Tá aqui. Eita, boa noite. Oiê! Tudo bom? Boa noite! Olha só, mas tá muito chique de jaleco você, hein? Você viu aí, Beto? Olha aqui. Tô elegante. Que moral! Vou fazer live com o Nutri Felipe hoje, hein? Que chique! Beta, que é isso? Eu tô de jaleco aqui porque eu disse a você, eu não deu tempo de nada. Eu falei com você, né, durante o dia, foi muito corrido. Inclusive, queria lhe pedir desculpa porque tive que atrasar a live 1 hora. Que eu disse, né, Beta, em Tranquilo. cima da hora, eu tinha um retorno, né? Inclusive, Nelson, Aham. tô jantando aqui, ó, uma sobremesa que Neide faz, que ela faz a base de colágeno, entendeu? Isso aqui. Caldo de Ah, que osso, né? bacana! Caldo de osso com cacau, não é doce, é muito. Nossa, tá sensacional, hein? Mas imagina, não tem que se desculpar, não. Eu sei que a prioridade é o trabalho e você dá suporte para os seus pacientes aí, porque E agora você tá a todo vapor, né? Que tá, bacana. tá. Eu fiquei muito feliz, viu, com o seu convite. É um baita de um privilégio estar aqui na sua bancada, essa bancada que só passa fera. Que é isso, eu que E ter aceitado o convite, que é isso, eu que agradeço. Gastar seu tempo fiquei aí super explicando pra feliz. gente. Beta, mas antes da gente começar aqui, ó, porque assim, ó, o nome do seu perfil é Vida Simples Low Carb. É uma coisa que eu gosto de verdade. Por quê? Como eu estava falando no começo da live, as pessoas tendem a dificultar a nutrição. Olha, quando eu ia em nutricionista, né, antigamente, que eu não estudava ainda, e eu via que começava com coisa difícil de comer, com coisa difícil de comprar, com muito suplemento, eu já não gostava. Eu acredito que a gente tem como simplificar, e principalmente na dieta low carb, né, que a gente faz, que um dos benefícios é esse, você tem uma liberdade nutricional grande, você come coisa Exato. boa, você, enfim, você tem como simplificar e manter o nível de densidade nutricional alto, consegue perder peso. Por isso que eu gosto muito do nome do seu perfil, né? Mas antes de a gente começar nisso aí, se apresente aí pro pessoal. Quem é que tá por trás desse perfil aí?
Vamos lá, então. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta. E aí, no meu codinome aí ficou Beta, né? Que é meu apelido. Eu moro em Florianópolis, mas eu sou paulistana. Tenho 46 anos. Tenho 2 filhos. Eu já tenho uma moça de 26 anos e tenho um menininho de 5 anos. Minha formação é publicidade e propaganda. Né? Eu não sou da área médica, eu sou uma entusiasta. E eu criei esse perfil aqui, o Vida Simples Low Carb, em 2018, quando eu iniciei o meu processo de transformação mesmo, né, de mudança de estilo de vida. E aí foi uma forma de eu, num primeiro momento, foi um diário alimentar meu que eu criei, onde eu postava as minhas refeições, onde eu repostava publicações de profissionais de saúde que eu queria deixar ali guardada. Então, inicialmente foi esse o propósito do meu perfil. Ele não tinha a intenção de se profissionalizar num primeiro momento, né? Então, em 2018, eu comecei o meu processo. Esse início foi por conta de um susto que eu levei. Eu estava amamentando meu filho, parei de amamentar, meu ciclo não normalizou, aí eu fui investigar o motivo e descobri que eu estava na menopausa. Só que eu achei aquilo assim um absurdo, porque eu tinha só 43 anos, tomei um baita de um susto. Falei, como é que pode isso? E também eu estranhei muito, porque no ano anterior eu tinha engordado assim absurdamente, principalmente na região do abdômen, e aquilo me assustou muito, eu estava até achando que eu estava com mioma, alguma coisa, por isso eu fui no ginecologista investigar e descobri que era menopausa, né? Os meus marcadores não estavam alterados, colesterol, assim, dentro dos critérios, né, dos parâmetros, estava tudo normal, só que eu não dosei insulina, não fiz nada disso que a gente sabe que é necessário hoje, né, fiz só aqueles exames padrão. Nos exames padrão estava tudo bem, só que claramente eu estava com resistência insulínica, né, hoje a gente sabe que eu tinha essa questão por conta dos sintomas que eu estava apresentando, porém eu só vim descobrir isso bem depois. Aí, a minha motivação para iniciar na low carb foi essa, porque oi, Gi, minha amiga Gi entrou aqui, a Gisele Rocha Nutri, querida do meu coração. A minha, a minha motivação principal, então, Fê, foi essa, porque eu tinha engordado muito, daí eu voltei a tentar aquela dieta tradicional, que a gente já conhece, né, de trocar tudo por integral, 7 grãos, 1000 grãos, granola, barrinha, só comia grão, 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 e não emagrecia. E comia só um pouquinho de proteína, né, porque achava que proteína não era nem tão importante assim, que fazia mal para os rins, que sobrecarregava o organismo. O pessoal fala que todos aqueles mitos que a gente já conhece, né? Tanto que no começo, eu andei olhando uns pratos meus mais antigos, era assim, arroz, feijão, era um ovinho no prato, miserável, um ovinho só, e tinha aquele bolão de arroz com feijão, né? Era bem pouquinha proteína. Enfim, comecei assim. Aí eu vi que eu não conseguia emagrecer só fazendo essas substituições aí, com coisas desnatadas, né? Enfim, eu falei, isso não tá funcionando. Daí eu fui pra academia. Eu fui fazer uma outra tentativa. Não, então eu vou pra academia. Comecei a fazer academia, também não emagrecia, de jeito nenhum. Aí falei, gente, tem alguma coisa errada. E de repente eu tava num grupo de mães e caiu lá um link do Rodrigo Polesso. E uma das moças lá se propôs pra gente criar um grupo sobre low carb. Até então eu não tinha nem ideia do que era low carb. Eu sei que eu peguei aquele vídeo do Rodrigo Polesso, comecei a assistir, que é o da Tribo Forte, né? sim. E eu comecei a assistir um vídeo atrás do outro, fui devorando aquilo, fui ficando alucinada. Falei, gente, o que é isso? Tá tudo errado, eu tô fazendo tudo errado. Aí abriu aquela luz, né? Aquele portal de luz na minha cabeça. Não, olha só. E eu comecei. E eu acho que o grande legado do Dr. Souto que ele deixou pro Brasil foi isso. Dar uma luz na cabeça do povo. Do povo que eu digo é dos nutricionistas, dos médicos que se envolvem com saúde, entendeu? E da massa em geral, porque o podcast acabou que foi para muita gente. Mas o principal legado dele foi orientar o pessoal da área da saúde. Pode acreditar. Foi muito bacana, assim, porque é uma informação muito acessível, né? A didática, assim, é fácil para uma pessoa leiga entender. Então, para mim, aquilo clareou demais. Eu comecei no canal do Rodrigo Polesso.
depois que eu fui para o podcast do Rodrigo Polesso com o Dr. Souto, comecei a devorar. Oi, Elvis, tudo bem? Elvis já chega bagunçando, é o que ele tá falando, porque ele me chama de herói diferente. Tá o quê? Elvis me chama de herói diferente. Ele só, o herói tá de capa. Herói diferente. O herói tá de capa, viu? Eu chamo Elvis de príncipe do Egito, entendeu? Ah, olha só, gente, vocês estão cheios dos apelidos aí. Elvis, eu tô de capa porque eu acabei de atender, Elvis. Não tive como ir pra casa. Não tive tempo nem de a capa. Mas Beta deixou. Ele veio impor respeito aqui, né? Olha só que honra. Tô falando com o nutricionista Felipe Viana. Ele tem que estar, né? Vou tirar esse negócio. Não tira não, tá chique, deixa assim. Não, tá bacana, tira não, tá bonito. Aí eu sei que, Felipe, foi assim, daí eu caí lá no blog do Dr. Souto, comecei a estudar, daí fui partindo para outras fontes, fui me interessando cada vez mais, e assim nasceu uma entusiasta. E aí eu comecei a compartilhar o que eu estava aprendendo, comecei a dividir, o Instagram começou a ganhar audiência, até que veio para esse caminho que eu tô hoje, né, que é ajudar outras pessoas a entrarem no estilo de vida. Eu fui com erros, acertos, melhorando, continuo, né, o aprendizado é infinito, a gente sempre tem, né, eu tô só dando os meus primeiros passos, realmente, assim, em direção à parte científica, aprendo demais com muitas referências que já tiveram aqui na sua bancada, né, enfim, é isso. E aí eu divido o que eu tenho aprendido e divido como a forma de colocar tudo isso em prática, sem a necessidade da pessoa ficar percorrendo vários caminhos, caindo em vários erros, ela já vai direto ao ponto, né? Você faz mentoria, porque né? Tudo que... Faço mentoria. Né? Sim, assim, o foco da minha mentoria é justamente esse, né? Eu trago as informações de uma forma bem simplificada, de uma maneira bem didática, indo direto ao ponto que interessa, porque muitas vezes as pessoas se confundem com muita coisa que está na internet ali, que está espalhada. E aí eu faço uma compilação de tudo isso, entrego de uma forma bem simplificada, indo direto ao ponto, e trabalho bastante com a questão motivacional, né, que é eu acredito que vale, assim, você trabalhar com a individualidade da pessoa, né, entender qual é o cenário dela, quais são as dores, quais são as dificuldades que ela tem. Isso eu trabalho ali andando junto com a pessoa mesmo. E a mudança de mentalidade, que eu acho que é o principal ponto que a gente tem que trabalhar, né? Legal. Aquela questão de você estar muito apegado ali aos seus antigos paradigmas, às suas crenças, então é algo que eu trabalho muito. É para quem está vindo do limbo mesmo ali, que está perdidão e precisa dar os primeiros passos. Aí eu trabalho nessa iniciação da pessoa indo no mundo low carb e vou direcionando para os profissionais, sempre direciono para os nutricionistas, para médicos, né? E sempre deixo muito claro que é muito importante ter o acompanhamento, principalmente quando a pessoa tem alguma questão de saúde. E, enfim, né? Eu faço essa ponte aí, né? Da pessoa que está começando e não tem ideia, para dentro do universo low carb, indicando para as pessoas, né? Dentro das necessidades que ela tem, para os profissionais. É muito legal. Olha só, eu concordo demais. Se uma pessoa quiser mudar o estilo de vida, melhorar a saúde, você não precisa inicialmente... Olá, Ana, boa noite, minha paciente, lá do Espírito Santo. Você não precisa de um nutricionista para iniciar a sua mudança de vida, né, Beta? Aí, se você está perdido, você entra numa mentoria dessa, você aprende muita coisa. Você aprende muita coisa de uma forma que você bota bem simplificada, mastigadinha ali, entendeu? Aí tudo bem, você consegue perder 10, 15, aí no momento posterior, talvez se precise, né? Isso. Exato, chega na hora do ajuste fino. Aquele ajuste fino que vai ter que contar macronutrientes, que vai ter que calcular calorias às vezes, né? Enfim, tudo isso. Que precisa mesmo personalizar a dieta da pessoa. Aí o papel né? A gente trabalha com a parte assim, o que eu faço? Ajuda a pessoa a sair do mundo dos ultraprocessados, vir para o universo da comida de verdade, mostro como isso pode ser simples, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, agora eu vou ter que ficar cozinhando, vou morar na cozinha e na pia, né? Vou esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia, vai ser minha vida. Mas não precisa, é aí que eu entro com todo esse suporte
para facilitar, para mostrar como isso pode ser muito mais fácil do que as pessoas imaginam, Se o pessoal, dentro do contexto, né? se o pessoal souber que em low carb você suja uma frigideira só, já resolve a parada, né? Geralmente. Eu adoro isso. Eu falo assim, gente, eu adoro o forno, não tenho um monte de panela, eu tenho só as básicas. E aí eu falo, tenha um micro-ondas, tenha, sabe, eu falo exatamente no que a pessoa tem que investir. Micro-ondas, air fryer, um forno, enfim, tenha pelo menos um desses itens em casa, porque isso vai ajudar demais. Ajuda. E a panela principal é a frigideira, né? Se tiver a frigideira, tá tudo certo. Você sobrevive dentro da low carb numa boa. Se você fizer frigideira e ovo em casa, você sobrevive de mil maneiras possíveis. Sobrevive. É verdade. Ovo e água, né, Felipe? Ovo, água, uma frigideira. Ovo, água e sal. Beleza, você tá vivo. Sim, sim. Não precisa de muito mais, né? Uma gordurinha ali para fritar o ovo e tá tudo certo. Sim. Beta, olha só. Isso que você falou inicialmente de mandar foto, eu acho muito massa. Porque quando eu acompanho o pessoal de forma online, né? Pelo WhatsApp, né? Que eu faço... a maioria do pessoal é online de fora. Então, eu peço para ir fazendo isso, para ir tirando foto e me mandando, por dois motivos. Primeiro, porque fica o diário alimentar, né? Fica o histórico alimentar dela ali. Aí, de repente, você diz, vixe, passei mal. O que é que eu comi no dia anterior? Vamos ver ali. Vamos ver, de repente, as porções. Porque, às vezes, a pessoa bota uma porção que acha que tá legal, mas, às vezes, pode ter pouca proteína, às vezes, pode ter muita coisa adicionada, né? Aí a gente vai vendo o prato e vai... eu ajudo bastante nesse sentido aí, às vezes a pessoa pega e faz um pratão porque entra com aquela cabeça da dieta cetogênica terapêutica, né? Entra com aquele conceito de que tem que suplementar gordura para entrar em cetose. E aí você olha para o prato da pessoa, tem abacate, creme de leite, tem fritou na manteiga o que tá ali, aí adicionou creme de leite, colocou abacate, temperou a salada com azeite. Meu Deus, a pessoa não vai, né? Vai ficar um prato nadando em gordura. Então a gente vai ajustando isso, falando, não tem que ficar exagerando, né? Tem que ir equilibrando isso. A gordura que está na carne já é suficiente, não tem que ficar adicionando, enfim, a gente trabalha essa questão mais da cetogênica nutricional, né? E eu não fico entrando nesse mérito de contar macronutrientes, nada disso. É assim, faça seu prato com carne e vegetais, se você gostar de vegetais, se não gostar, né? Enfim, dentro ali daquele equilíbrio que tem que ter, mas a carne nunca pode faltar. Tem que ser a protagonista dos seus pratos. É isso que eu deixo sempre muito claro. Falo, se você comer pouca carne, comer pouca proteína, você vai ter fome, né? Rápido, e vai acabar se sentindo frustrado por não conseguir sustentar esse novo estilo de vida. Vai começar a ficar desesperado para comer e falar, não, daí eu vou voltar para comer meu pãozinho e meu arroz com feijão, porque essa dieta aqui não está matando minha fome. Então a gente trabalha bastante essa mudança de mentalidade, sabe? Perder o medo da carne, perder o medo de comer as gorduras naturais, perder o medo de comer uma picanha, né? O bacon, esse tipo assim, ovo é uma coisa que acontece muito, então as pessoas têm muito medo de comer ovo, acham que não pode comer ovo, não pode comer a pele do frango, enfim. A gente vai trabalhando aí na quebra dos paradigmas ali. E aí, né? Sim, olha só, como é importante você, no primeiro momento, e depois você, como realmente precisa de um ajuste, né? Eu atendi uma pessoa que ela estava fazendo cetogênica. Ela disse, eu como muita carne. Eu disse, tá, muito, não sei quanto, né? Mas bora ver. Aí ele disse que não conseguia perder peso. Ele já era magro, mas queria perder um pouco de gordura. O almoço dele era 700 gramas de carne, regado a muito azeite e brócolis com muito creme de leite. Eu disse, rapaz, primeira coisa, vamos tentar reduzir essa gordura adicionada aí, né? Esse azeite, não precisa de tanto azeite, que é o que o doutor Souto fala, né? E é verdade, você tem que perder o medo da gordura, não pode perder a noção com ela. Bem assim, exatamente.
Não pode sair É um erro muito comum. adicionando. É um dos erros mais comuns que a gente vê, né? O É, pessoal achar que precisa, porque veio com aquele conceito equivocado de que cetogênica tem que entupir de gordura, né? E que só vai emagrecer se entrar em cetose, esse tipo de equívocos ainda que existem. Mas, assim, a principal ideia, eu acho que quando vem do zero a pessoa, ela vem com aquela ideia de que se ela tirar, né, o arroz com feijão, os carboidratos ali, os grãos, ela vai sentir fome. É o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar, fazer a pessoa perder o medo, né, de parar de comer os grãos, parar de comer farináceos, né, parar de depender de pãozinho, enfim, achar que isso é o que vai dar energia para ela. Então, o primeiro conceito que eu explico é esse, que nós não precisamos do carboidrato para sobreviver, que o nosso corpo ele vai acabar produzindo vai acabar se tornando autossuficiente com a própria gordura corporal, né? A gente vai acessar os nossos estoques de gordura ali. Se você reduzir o consumo de carboidrato e der oportunidade para o seu corpo fazer isso. Porque enquanto você continua consumindo grandes quantidades de carboidrato, você não está dando oportunidade para o seu organismo acessar seu próprio estoque de gordura e com isso você emagrecer. Então é o primeiro conceito que a gente tem que explicar, porque as pessoas vêm realmente vêm com esse medo, não, mas se eu tirar eu vou ficar com fraqueza. E aí, no começo, quando você mesmo entra nesse processo, quem está ao seu redor fica assustado, fala, não, mas e aí, né? Caramba, você vai treinar sem comer, você vai treinar sem tomar café da manhã. Ah, mas eu não tô com fome, não preciso comer, para que eu vou comer? Então, são todos esse trabalho inicial, né? Aí que eu entro, em mudar essa mentalidade. E aí depois a gente vai avançando, né? Conforme as pessoas continuam comigo na mentoria, a gente vai aumentando o nível, né? Fala, não, agora vamos trabalhar mais, aí você se desafiar um pouco mais, né? E aí vai indicando, não, eu tô tendo dificuldade, aí começa a ver a necessidade de entrar um apoio profissional de um médico, de um nutricionista. Eu tenho mentorados que estão comigo há quase um ano. E aí estão fazendo acompanhamento com profissionais de saúde. E então acho que isso é muito importante, você ter alguém para te nortear nisso, né? Muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né, Felipe? E só não tem ideia para onde ir. para explicar essa parte da insulina, que a gente está aqui com quase 100 pessoas na live. Olha só como é importante isso aí que você falou. Se você consome carboidrato, que assim, dos 3 macronutrientes que a gente tem, a gente sabe, né? O que mais estimula a insulina é o carboidrato. Uhum. O carboidrato é o que mais estimula a insulina. Então, se você consome muito carboidrato, você vai ter um nível mais alto de insulina ali no seu organismo. Sabe o que a insulina faz? A insulina inibe a queima de gordura e estimula o acúmulo de gordura. Entendeu? Uhum. Por isso que, isso aí. né? A gente sabe, por isso que o mais importante não é a quantidade calórica, né? As calorias importam, existe até livro sobre isso. Tudo bem, tem sua importância, mas não é o ponto principal, porque através da low carb você consegue fazer low carb, cetogênica, carnívora, né? Jejum, você consegue fazer esse um balizamento metabólico, como se fosse, né? Você deixa de estimular tanto sua insulina, mesmo que você não esteja com aquele déficit calórico grande, você deixa de estimular sua insulina e você acaba dando uma resetada nos seus hormônios, né? Você dá uma resetada nos hormônios. Diferente de quem faz aquela dieta padrão, que é aquela com déficit calórico na marra. Tipo, ó, Beta chega aqui... Terrível. Beta, o que é que você come, Beta? Beta, eu como uma tapioca de manhã, com ovo, almoço feijão, arroz e frango e janto sopa. Aí eu vou dizer, Beta, isso eu tô falando é uma dieta padrão, né? Uma dieta que a gente aprende na faculdade. Beta, você vai comer meia tapioca com meio ovo, você vai comer um pouquinho de arroz com peito de frango no meio-dia e a metade dessa quantidade de sopa, por exemplo, né? Ou seja... Socorro, Deus me livre. Tô causando um déficit calórico em você, mas de uma forma muito ignorante. Você tá forçando, né? Você tá forçando. É uma forma muito ignorante, que ninguém consegue sustentar isso no longo prazo. Ninguém consegue. Uhum. Eu achei bacana você falar aí sobre o nome do meu perfil. Oi? Olha o que Regina tá falando, doutora Regina Nogueira. Ela tá comentando, ó, que vocês fizeram a live, né?
por fazer. Aham. Vocês são chiques A gente demais. fez uma live quarta-feira. A Vocês- gente fez uma live quarta-feira, no mesmo dia que vocês fizeram o quarteto dos rapazes lá, da foi? Aveia. Foi no mesmo dia? A gente estava com a live agendada para o mesmo dia que vocês, com o quarteto também. Então fui eu, a doutora Regina Nogueira, a Milene Palha, do Me Cozinha Low Carb, e a Thalita, do Metabolicamente. Foi Aí a gente fez uma live de gala, foi muito eu bacana. só vi as fotos depois, que povo Aham. bexiga. Aí na outra live, Mas foi muito bacana. Adolfo e Marcelo. Pelo amor de Deus, não tem como comparar. Não, mas aí depois fica salvo, cada um vai lá e assiste a do outro, porque foi bem legal, viu? Foi a gente conversando sobre saúde, sobre mudança de mentalidade, sobre autoestima e tudo lá, chique, com vestido de gala, tomando lá nosso drinkzinho, né? Mas assim, drinks, né, dentro dos nossos padrões. Sim. E foi bem legal, foi muito gostoso. E ela tá aqui, a minha querida tá aqui, então. Beijo, Rê. E ela comentou aqui, Aí... acho que alguém perguntou sobre gravidez, e ela falou que você botar carboidratos saudáveis na gestação, mesmo no low carb, é seguro. Claro que é, não tem nem perigo. Não tem, né? Você vai estar... Até porque a gente volta naquele conceito, né, da nossa ancestralidade. Né? As mulheres antigas, né, daquela época lá, como que se sustentavam sem carboidratos, né? Enfim, a gente evoluiu da onde que a gente veio, como que a nossa espécie evoluiu, dos nossos ancestrais. Então não faz sentido você achar que nós, hoje em dia, as mulheres têm que consumir carboidrato para se manterem saudáveis. A gente também tem a mesma genética, né? Traz essa genética evolutiva aí. Mas eu ia tocar num ponto interessante, assim, o nome do meu perfil é Vida Simples Low Carb. Aí quando você fala em low carb, tem um leque de opções, né? Aí isso confunde um pouco a cabeça das pessoas, porque muitas vezes fazem assim aquela separação, né? O que é isso? Você, tipo assim, a low carb é como se fosse um guarda-chuva e dentro desse, né? Ali embaixo dele tem várias vertentes. Então, dentro desse universo ali low carb, você tem a paleo, você tem a cetogênica, você tem a carnívora, enfim, né? São várias vertentes que você tem ali de baixo. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas qual vertente que você segue? Eu não sigo, não tenho assim, vamos dizer, se eu fosse nomear o que eu sigo hoje, é uma cetocarnívora, porque minha alimentação é muito mais baseada em carne do que em vegetais, né? E, enfim, a base da minha alimentação é carnívora. E aí você se assusta um pouco com esse nome carnívora. Eu no começo, quando eu ouvi esse termo carnívora, eu ficava mega assustada. Eu falava, gente, esse povo é vampiro, só vai comer carne, eu já via sangue, assim, né? Mas hoje, quando você... Assim, a gente desmistifica isso. Quando eu mostro um prato carnívoro, às vezes as pessoas nem se dão conta que aquilo ali é um prato de uma refeição carnívora, né? Você vai ter um pratinho ali com um ovo, com uma carninha moída. Sim. É uma refeição carnívora. O nome assusta um pouco, né? Mas eu acho que isso que é interessante, a gente ir desmistificando esse monte de crenças, preconceitos que as pessoas têm em cima, né, dessa alimentação, desse universo low carb. Sim. Beta, chegou pergunta aqui. Quer que eu abra pra gente ver o que é? Uhum. Bora. Deixa eu ver quem tá aqui. O Rogério tá aqui, nosso amigão. E aí, Rogério? Que bacana, tem bastante gente aqui. Eu não consigo ver os comentários. Perguntaram assim, ó. Por que entrar em cetose Então, o quê? Bem ou mal? Bem, né? Faz tão para o corpo. Eu não sei. Por que entrar em cetose faz tão para o corpo? Vamos supor que é tão bem. Por que faz tão bem para o corpo? A cetose é um estado que é o nosso estado natural, um estado metabólico natural, em que a gente está com toda a nossa energia otimizada, né? A gente tem uma alta performance, a gente tem clareza mental. E quando você está dependendo do carboidratos, muitas vezes você acabou de comer e por conta dessas oscilações ali na insulina, você fica com falta de energia, você fica sonolento, né? Então a nossa performance fica diferente quando você está se alimentando à base de carboidratos e quando você está num estado de cetose.
Eu sinto muita diferença, principalmente na minha clareza mental e na minha disposição. Foi uma das coisas que mais mudaram para mim depois que eu entrei dentro desse universo low carb. Porque eu era uma pessoa que onde eu chegava eu dormia, eu passava até vergonha. Olha só. Eu ia na casa dos amigos, eu tinha um amigo que até falava, acho que tem sonífero no meu sofá, que eu chegava no sofá dele, eu já encostava e dormia. Eu ia, se começava a assistir um filme, eu não podia. Se colocasse um filme, eu já dormia. Acabava de comer depois do trabalho, você fica com aquele desânimo total, né? Então é aquela questão do pico de glicemia, né? De a insulina sobe, desce, cai de uma vez, e aí você fica lá, puf, caidão. E comendo de 3 em 3 horas, comendo várias vezes ao dia, você fica nesse, né, nesse ritmo constante aí. O tempo inteiro você tá com falta de energia porque você tá tendo esses picos aí de insulina. E aí, quando você está no estado de cetose, é bem diferente, o seu corpo responde muito melhor, a performance, né, a sua performance muda, você tem disposição do começo ao fim do dia, tem clareza mental para trabalhar, para a criatividade fica aguçada, enfim, assim, esse é o ponto principal que eu acho maravilhoso para mim. Agora tem a questão da cetose terapêutica que o Felipe acho que vai poder explicar melhor aí em relação a isso, né? Não, o que eu tenho a dizer era basicamente isso. É como, imagine que se a gente fosse um carro. Um carro funciona ou a gasolina ou a álcool. Então tem carro que funciona melhor a gasolina e tem carro que funciona melhor a álcool, né? Então o álcool, que é um combustível mais líquido, né? Então é a mesma coisa. Se a gente for abastecer nossa máquina, a gente evoluiu, como você já falou, à base de cetose, à base de... Embora tenha muita gente que fala que dieta cetogênica é uma coisa da moda, né? De Instagram. Absurdo. É um absurdo. Que a gente evoluiu num ambiente totalmente cetogênico e totalmente fazendo jejum. E não era esse jejum. Escassez total, né? Escassez total. Você ia fazer como, né? Para conseguir comida se você precisasse de carboidrato. E aí, morreu, já era. Ia ter que comer uma tapioquinha para caçar? Não tinha. Pré-caça. Né? Pré-caça. Pré-caça, não tem? Uma bananinha com aveia, né, Felipe? Vamos falar mais de aveia, não, que você deve estar traumatizado de falar de aveia já. Eu achei que esse assunto ia cessar na quarta-feira, mas na quinta já tinha sobre aveia lá na caixa de mensagem. Não, mas é impressionante, assim, nunca vai ter fim. Sempre vai ter gente nova chegando que não leu o conteúdo, que não passeou no feed, deu aquela olhada e vai fazer a pergunta, vai. Então, assim, você já deixa suas guias lá, seus destaques prontos e só manda o link. Fala, ó, tá tudo aqui, tá tudo aqui. É mesmo, boa ideia. Eu tenho que organizar esse negócio aí. Precisa, viu? Tá precisando de uma... Tô precisando de uma... Você tem muito... Uma consultoria aí. Eu sou publicitária, você sabe, né? Precisar de qualquer dica aí me fala. Pois é, já tô precisando, já tô falando. Então falando que meu áudio tá baixo. Você tá me escutando, Beta? Eu tô te escutando bem. Tá, certo, beleza. Talvez aconteça porque eu tô de fone e você tá sem, não sei. Eu tô sem fone. Mas o computador não tá ligado, não. O computador não tá ligado, não. Não, mas eu tô te ouvindo bem. Pra mim tá tranquilo o áudio. Alguém mais tá com esse problema aí, gente? A Vanessa tá aqui, a lindona. Olha que show, gente. Quanta gente legal aqui. Tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver. Olha, o Lucas tá aqui, Body Food. Aqui. Pergunta. Tem o SOP, síndrome do disco, né? E sei que a low carb é a melhor para tratar ela engravidar, certo? Mas e depois da gestação? Pode continuar low carb? Foi a pergunta que a doutora Regina respondeu ali, né? Sim. Em relação a... Pode e deve, né? Porque é muito bom. Você vai continuar comendo comida de verdade, é a melhor coisa para o feto se desenvolver super bem. Olha só. Como melhorar a alimentação? Estou vendo uma perguntinha aqui. Como melhorar a alimentação para tratar hipotireoidismo? Isso é assunto para uma live, né? Esse é o assunto para uma live. Assim, você tem que ter um acompanhamento nutricional aí, certo? Para hipotireoidismo, tem que ver, tem que tentar identificar se não é Hashimoto de repente. Mas assim, falando a grosso modo, né? Para uma tireoide funcionar, falando a grosso modo, o que é que a gente precisa? Ferro, iodo, selênio, zinco, são as coisas básicas. Então,
nutricionalmente falando, onde é que a gente encontra isso, Beto? Fígado, Carne, peixe, carne, fígado, peixe, né? ovo. Ovo. Come 2 castanhazinhas do Pará aí para resolver a parada do selênio por dia. Exato. Então, ó, não tem. Olha só, Beto, como é que a gente tá hoje em dia. O pessoal fica perguntando porque a gente não fala nada além do que comer comida de verdade aqui. Todos esses Instagrams que a gente se fala, que a gente sabe quem tem conhecimento do assunto, Regina, Henrique, Marcelo, você, todo, a gente sabe, né, quem tem conhecimento do assunto. A gente não fala nada além do que comer comida de verdade. Você não vê a gente falando para comer suplementos, né? Para usar suplementos. Não, não estamos. A gente está falando para comer carne, fígado, carne moída, coisa barata, uma castanhazinha, entendeu? Então o pessoal tem medo, o pessoal está com medo de comer comida de verdade. Agora, isso não é culpa da população, é culpa da indústria farmacêutica. Pois é, o que a gente está tendo um trabalho árduo, né? Eu acho que é o trabalho mais árduo que a gente tem a fazer é esse, justamente porque eu noto que quando eu era criança não tinha toda essa oferta, né? Eu já tenho 46 anos, na minha época lá, que eu nasci em 1974. Em 1980 e pouco, não tinha essa oferta de biscoito, iogurte, tudo embaladinho, né? Eram poucas marcas e o que tinha era caríssimo, a gente não tinha acesso, então a gente comia comida. Eu me lembro que eu fazia 3 refeições no dia, era café da manhã, almoço e jantar, não tinha café da tarde, era assim. E era tudo magrelo, né? Brincava, ia pra rua, brincava até morrer lá, voltava para casa, tomava banho, fazia, né? Era assim, comer 3 refeições, fazer lição de casa, brincar e dormir. Tomar sol, enfim, a gente era super saudável. Corria descalço na rua, então a gente tinha um estilo de vida ancestral, naturalmente, né? Quando era criança. Aí, de repente, você vira adulto, começa a trabalhar. Ai, agora eu tenho meu dinheirinho, vou gastar. Daí, qual que é o programa social? Comer. Aí você começa a entrar nesse universo. Aí você não entende por que começa a ganhar barriguinha, né? Começou a trabalhar, começou a entrar na vida de adulto, todo mundo engorda. Por quê? Agora eu tenho meu dinheiro, eu vou gastar como eu quiser, né? E aí você começa a ter acesso às outras coisas que você não tinha quando era criança. Aí é fast food, enfim, pizza, enfim. Você começa a pedir tudo que não presta. Sim. E aí os anos vão passando, você vai criando a tal da resistência insulínica, daqui a pouco você está com síndrome metabólica. E aí você não entende, fala, nossa, mas eu tô comendo igual eu comia quando era novinho, não consigo mais emagrecer. Geralmente é o que acontece com as pessoas que me procuram, porque por conta da minha faixa etária, assim, acabam me procurando pessoas com o mesmo perfil. E aí Você tem um trabalho acontece muito essa queixa. Também, né, Beto? Você tem um Como? voltado para mulheres também, né? Sim, o meu público basicamente é feminino, 98% é feminino. Mas eu atendo homens na minha mentoria, já atendi vários homens. Então é muito legal, porque assim, como o foco é muito simples, né, minimalista, é muito fácil para um homem aderir ao método que eu trabalho, assim. Não tem aquela coisa assim de ficar focando em muitas etapas, enfim, é direto ao ponto, te leva o que você tem que fazer e pronto. Então é muito fácil para um homem aderir. Sim. E aí o que acontece? O público feminino vem me procura e fala, ai, Beta, mas assim, agora que eu cheguei nos 40, eu não consigo mais emagrecer, antes eu tinha facilidade, era só pular uma refeição ali, ficar sem tomar café, a calça já ficava caindo, agora não mais. Então é esse tal do conceito do acúmulo, você vai acumulando dano no seu organismo, né? E aí você começa a achar que é culpa da idade, não é. A questão toda é tudo que a gente vem acumulando de hábitos ruins, né, durante toda a vida, a gente vem carregando isso pela vida, e aí o nosso corpo começa a responder de uma forma negativa, né, a gente começa a ter tal resistência à insulina, depois a síndrome metabólica, o intestino começa a funcionar, a ficar doente, né, desbiose intestinal, e aí, muito comum, as pessoas que eu atendo em mentoria, eu direcionar para médicos, né, começa a me relatar um monte de coisas assim que você, pela familiaridade que você tem com esse universo aqui da medicina, da saúde, né, de conviver e de estudar e pesquisar muito, eu falo, olha, isso daí tá parecendo que você tá com algum problema, né, de desbiose, então eu já vou indicando.
procura esse profissional, bate um papo com ele pelo direct, ou procura esse nutricionista, ou procura esse médico. Eu vou direcionando. Então é muito bacana, porque geralmente as pessoas que estão comigo em mentoria por meses, todos eles estão tendo acompanhamento de algum dos profissionais que a gente conhece. Sim. É bem legal. E eu vou indicando também os perfis, eu falo, olha, isso, de repente a pessoa pega e tira uma dúvida comigo, eu falo, não, você está olhando uma informação de uma fonte que não é confiável, você foi numa matéria do UOL e pegou isso daí, lá jogado, né? Essa fonte não é confiável, não é uma fonte científica, daí eu vou indicando para essa pessoa as fontes confiáveis para ela estudar. E aí é legal que vão pegando o gosto, começa a querer aprender, começa a querer estudar e acaba se tornando também um entusiasta e um disseminador. certeza, Isso que eu acho muito bacana. certeza. E olha só, o Vanusa fez um comentário aqui, ó. Felipe Beta, fale sobre quantidade de refeição para hipertrofia. Olha só, o meu objetivo atual é hipertrofia, né? Assim, pelas questões hormonais que envolvem a menopausa, acaba tendo, às vezes, um pouquinho de dificuldade para ganhar massa muscular. Então, assim, mulher na menopausa é obrigatório musculação. Sim. Atividade com peso, né? E não tem, assim, quantidade X de refeições. Se você for individualizar, é importante realmente fazer um acompanhamento aqui com o Felipe, né? Para você entender qual é a sua necessidade de macronutrientes. Eu não entro nesse mérito, mas o que eu falo, coma carne, muita carne, né? Coma bastante ovo, muita proteína de origem animal e treine forte, treine muito forte, porque para a gente emagrecer, às vezes até mais fácil do que para ganhar massa, né? Acho que emagrecer é mais fácil. Emagrecer é mais fácil do que ganhar massa. Massa é assim, você sofre, treina, 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 aí você vai lá dar, não, tá bonito, no outro dia já murchou tudo. É sofrido. O impacto é mais difícil. Não tem como a gente falar, né, de forma assim, porque tipo, quantidade de refeições. Não sei quanto ela pesa. Tem que ser individualizado, né? né? Não sei quanto é que você pesa, qual é a sua altura, não sei quanto é que você... Exato. Quanto é que você treina, mas ó, o que a gente está falando é exatamente isso. Hipertrofia, ingestão adequada de proteína e treino. Então, músculo é o que... Aminoácido. Tem que treinar forte, tem que treinar, tem que garantir a ingesta mínima de proteína. Aliás, tu tá perto da máxima ali, né? Bota a ingesta de proteína boa para hipertrofia. 2 ali por quilo de peso, né? 2 gramas de proteína por quilo de peso, geralmente é o que indicam, né? No mínimo. Mas é a tal da proteína, não é 2 gramas de carne, é 2 gramas do macronutriente proteína que está contido dentro da carne. Então, assim, se a gente começa a entrar muito nesse mérito, às vezes confunde um pouco. Então é importante o acompanhamento. Se a pessoa não souber como lidar com isso sozinha, né, não entender de como calcular, e quiser realmente entrar nesse ajuste fino, aí é legal ter acompanhamento de um nutricionista. Mas o cálculo básico é aquele, né? Quem quer ganhar massa, pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso, é esse valor, né, Felipe? Vai depender da pessoa, né? Mas é mais ou menos... Da individualidade. Isso aí, entendeu? E outra coisa... o importante também não é só isso, tem que ver a parte hormonal do cara. Se o cara não estiver dormindo bem, tem que estar dormindo bem. Pico de GH acontece madrugada, a Regina sabe aí, ela tá na live. Então você tem que ter os seus hormônios equilibrados, tem que treinar forte, tem que comer sal, tem que dormir, né? Tem que fazer uma série de... São os pilares, né? É um conjunto, são vários pilares. Às vezes a gente foca demais só na alimentação e esquece outros. Igual assim, naquele ano que eu falei que eu engordei lá antes de parar de amamentar o meu filho, foi um ano de muita privação de sono também. Além de eu estar assim, me alimentando mal, eu quase não dormia, porque eu estava com um bebê de peito ali, né? Então, nossa, isso afeta demais. Com certeza a privação de sono é bem complicado para quem tá para ganho de peso e para quem tá querendo emagrecer, né? Sim, demais. E Tatiana fez uma pergunta aqui agora interessante. Resistência à insulina tem cura? Beta? Opa! Opa! Vem pra low carb, bebê. Não é, Felipe? A primeira coisa que você tem que entender é que resistência à insulina, o que é? Isso é causada pelo excesso de consumo de açúcar, de carboidrato ao longo de uma vida. Você vai consumindo muito carboidrato e sua insulina vai aumentando
chega um momento que você vai estar constantemente com nível elevado de insulina ali, né? Ou seja, seu corpo fica resistente ao efeito da insulina, que é o que é que a insulina faz? Ela faz com que o açúcar baixe na sua corrente sanguínea. Ela vai lá na célula, abre uma portinha, né? Abre uma portinha Uhum. para o A açúcar chavinha? entrar na célula para diminuir. Quando você tem resistência à insulina, o que é a coisa mais lógica que você tem a fazer? Controlar a sua insulina, para ela não ser estimulada de maneira tão constante. E eu já falei no começo da live, beta também, o que mais estimula a insulina é carboidrato, açúcar, Uhum. açúcar líquido, suco de caixinha, pão, né, macarrão, batata nem tanto, biscoito, né? Tô falando de comida, de verdade, botei a batata no meio. Mas, então, se você faz uma dieta, no mínimo, né? No mínimo, uma dieta low carb, que é uma dieta com restrição de carboidrato, você vai estimular pouco sua insulina. O que é que vai acontecer? Se você está estimulando pouco, ela vai diminuir. Então, vai diminuir a resistência à insulina. Vai diminuir. Tem cura, Sim. sim, tem cura. Tem pessoas que... Eu achei. Pode falar. Pode terminar. Não, Não, eu ia tem entrar no pessoas outro que tema. tem pessoas que têm glicose ali de 80, beta, 90, mas às custas de uma insulina altíssima, entendeu? De 30. Então, Uhum. essa pessoa está doente. E tem pessoa que Uhum. tem uma glicose de noventa e uma insulina de 4. Essa pessoa está saudável, mesmo com a glicose mais elevada. Porque você tem que fazer esse cálculo, você tem que ver o Romain lá, né? Você tem que ver a quantidade de insulina que tem. Então, se tem uma insulina alta, muito alta, tem que baixar ela. Como? Low carb, comer comida de verdade, jejum é interessantíssimo, né? Cetogênico. Eu achei. Eu vou compartilhar os meus marcadores logo, logo, que eu preciso fazer o post. Mas eu fiquei mega feliz porque eu fui dosar insulina pela primeira vez na vida, né? Minha insulina deu 2. Oh, beleza. Falei, gente, tô bem, né? Ah, Então, bem. assim, resistência à insulina tá longe, né? E aí depois, assim, lógico que tem que analisar com os outros marcadores, né? Já até fiz isso, o meu médico eu vou levar para ele semana que vem. Depois que ele analisar certinho, aí eu vou publicar os resultados. Mas, assim, pela minha pré-análise tá tudo lindo. E, assim, uma coisa interessante é que muitas vezes as pessoas, quando entram ali no mundo low carb, elas ainda vêm com aquela mentalidade de o que eu posso e o que eu não posso comer, né? Aí você vem com a mentalidade de adicionar coisas na sua dieta em vez de eliminar. Isso. O que eu tenho que comer? O que eu, né? Aí você vem... Porque quando você vem de uma dieta tradicional, geralmente você tem que comprar coisas. Você vai ter que comprar coisas diferentes do que está dentro da sua casa, do que a sua família come. Você vai ter que comprar produtos específicos, né, para fazer uma dieta tradicional. Tudo diet, light, integral, tal. Aí quando a pessoa vem para low carb, ela começa a ficar muito preocupada em olhar para a embalagem, ler o rótulo, enfim, focando muito nos industrializados ainda. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é esse desapego aí das embalagens, né? Procurar. Quando você focar mais no açougue e feira mesmo, que é uma das coisas que eu defendo de simplificar a sua alimentação, menos rótulos você vai precisar interpretar. Aí vai ficar o mínimo possível, alguns complementos que você vai colocar na sua alimentação. Por exemplo, eu vou comer uma salada, quero temperar com azeite de oliva. Aí você vai escolher um bom azeite de oliva. Eu quero usar uma manteiga para fritar aqui o meu ovo, para fazer o meu filezinho. Aí você vai olhar aquela manteiga para ver se aquilo é manteiga mesmo ou não é uma margarina disfarçada de manteiga, né? Como a gente já viu que existe. Então, assim, primeira coisa é desapegar dos industrializados, e aí quando você precisar inserir produtos ali para complementar, para preparar a sua refeição, um queijinho, uma manteiga, um creme de leite, enfim, né? Coisas que você vai comprar em pacotes, aí você dá uma lida no rótulo para ver se aquilo ali não tem um monte de tranqueira escondida. E a tal da questão do açúcar também, né? Quando você fala que açúcar não é só o que está no açucareiro, as pessoas quase caem de costas. Quando você fala que o açúcar está na tapioca, o açúcar está na aveia, né? O açúcar está no arroz com feijão. Mas como o açúcar é um alimento salgado? Como assim, né? Tem açúcar. Mas não é o açúcar, né? O grãozinho, né? O pozinho branco. O açúcar é o que você vai ingerir
na forma de amido e aquilo vai se transformar em glicose, né? Um açúcar no seu organismo. Então ele vai ter o mesmo efeito metabólico do açúcar. E aí, para você explicar isso para as pessoas, falar, não, mas tapioca é fit, tapioca é light, não, mas cuscuz é uma comida natural, tal. Aí vem com aquele argumento de que é fit, de que é natural, de que tá escrito que é saudável no rótulo. Então é um trabalho, assim, muito, né, eu tenho que trabalhar bastante nisso, nesse desapego desses conceitos antigos de dieta que as pessoas têm. Por isso que eu falo que o meu trabalho é ali, são os primeiros degrauzinhos. Nem tudo que é saudável é natural, né? Por exemplo, veneno de cobra é natural e não é saudável. Pois é. Exemplo, caldo de cana. Presta atenção. Caldo de cana. Caldo de cana sem glúten, sem lactose, 100% integral, orgânico e vegano. Vegano ainda. Nossa, agora tá essa onda do vegano, né? Tudo que você... Todo mundo coloca qualquer produto que você olha no supermercado, agora é vegano. Porque tá tudo cercando, né? Endeusando. E fizeram aquele frango low carb, eu desisti da... Não, eu tirei foto. Eu fui no supermercado um tempo atrás e olha só a pegadinha. Tem até um post, eu fiz um vídeo no IGTV. E eu cheguei lá para pegar no balcão de refrigerados, ali do lado do frango, tava o tal frango do futuro, né? Aí eu peguei e bati o olho, só falei assim, aqui, né? Olhei pra... A bandeja é igualzinha, é idêntica a uma bandeja de frango, né? Aí tá do lado do frango, e aí você olha assim, tá escrito lá, né? Sem glúten, vegano, não sei o que lá. Daí a pessoa, olha, isso aqui é bom, né? Quando você olha o preço, aí a bandeja é pequenininha, né? Tem acho que 200 gramas. Quando você olha o preço daquela unidade, nem até engana, né? Tipo, R$18. Ah, tá, até vai. Mas na hora que você olha lá na etiqueta o preço do quilo, que é o que as pessoas não costumam olhar. Você tem R$40. Não, o preço do quilo daquele negócio era, acho que R$78. Olha só. Quanto que você compra de picanha com R$78? Olha que desperdício de dinheiro. Aí você olha, vira para ver os ingredientes. Gente, mas eu quase caí de costas. Tá lá no meu IGTV o vídeo que eu fiz com esse negócio. Aí tinha o frango do futuro, tinha a linguiça do futuro e tinha a carne moída do futuro. A carne moída, coitada, desmilinguida, sem cor, feia, não sei como uma pessoa tem coragem de comer. Então, assim, é essa questão toda que eu trabalho muito, né? Com você não cair em pegadinhas dos rótulos, de você achar que, não, mas tá bom, tá escrito que é low carb na frente do rótulo. Quantas vezes eu fui no supermercado só para tirar foto das coisas para mostrar pro pessoal? E tem salgadinho low carb. Ai, vou poder comer salgadinha, low carb, né? Todo felizão. Na hora que você olha para aquilo, gente, é puro amido, né? Óleo vegetal, óleo de refinado, hidrogenado. Enfim, só porcaria nos ingredientes. Então, assim, quando você fala em low carb, tem que prestar atenção para você não ficar focado só em carboidrato. Tem ovo vegano? Tem que focar na qualidade. Oi, Beta. Ovo vegano, não. Aí acabou o mundo, não. Regina. Aí acabou. Aí é uma afronta. Regina, você tá falando sério? Acho que a gente tem que fazer uma live para falar sobre esse ovo vegano. Socorro, Jesus. Não é ovo de Páscoa? Não, pelo amor Não é de ovo Deus. de Páscoa, não? Acabou pra mim. Será que é ovo de Páscoa? Não, então, estão falando que tem cerveja também, então. É o tal do conceito, a gente até falou sobre isso lá na nossa live, a live do quarteto lá que a gente fez quarta-feira. Falamos bastante sobre a cerveja. Ó, macarrão low carb de grão de bico. Enfim, é tanta coisa. Aí você, se você ficar se apegando só naquela questão de que precisa ser baixo em carboidrato, você vai perder a qualidade da alimentação. Exato. E vai se perder totalmente do conceito de comida de verdade, que é a base, né? Que a gente tem que trabalhar para quê? Você vai trabalhar para ajudar os hormônios do seu corpo trabalharem a seu favor. Agora, se você começa a comer um alimento que é industrializado, né? Que é baixo em carboidrato, lá foi fabricado para ter pouco carboidrato, mas que tem óleo vegetal, que tem um monte de aditivos alimentares. Você acha que isso não vai ter um efeito ruim nos seus hormônios também, no seu equilíbrio metabólico? Com certeza. Então pronto, então assim,
vamos tirar esse conceito de que low carb é só pouco carboidrato. A gente tem que pensar no efeito metabólico dos alimentos no nosso corpo, né, Felipe? Beta, eu estou no Google pesquisando ovo vegano. Regina, Não. desculpe ter duvidado. Vegan Eggs. Existe? Vegan Pro Eggs. Você acredita nisso? É em pó ou é um ovinho mesmo? Agora eu vou ter que pesquisar também. Não, eu vou ter que abrir aqui e olhar também. Porque... Eu não sei se tem ovo dentro, mas eu acho que deve ser em pó. Gente, isso é uma afronta. Mexeu com o meu ovo, eu fiquei brava. Porque eu sou a louca do ovo, né? Tem um ovo vegano aqui em formato de ovo. Parece um pedaço de batata cortado com alguma coisa amarela dentro. Ai, que coisa terrível, meu Deus. O povo tá sem noção das coisas, né? E o pior é que é caro, né? O pior de tudo é que é caro e nem saudável o negócio é. Pelo amor de Deus. E aí a gente tem que pensar no seguinte, né? Quando o alimento precisa ser adicionado de vitaminas, ser adicionado de nutrientes, é porque não é coisa boa. Tudo que precisa ser enriquecido é porque é pobre, né? É enriquecido, porque é pobre, então não é bacana. Agora sim, tá, se alguém me perguntar, Beta, então qual que é a definição de vida simples low carb para você? É você voltar para as origens mesmo, né? Você pensar em como na nossa ancestralidade a gente se alimentava. Esse é o conceito principal do meu. Você comia o quê quando você estava lá, né? Vivendo ali na fase no Paleolítico? Você comia o que você caçava e coletava. Mais caçava do que coletava. Então a proporção era comer mais carne e de vez em quando comer uma fruta que aparecia, comer um vegetal, comer uma raiz, enfim, né? Você não tinha. Isso era jejum, né, Beto? E jejum, muito jejum. Aí você fala que faz jejum, as pessoas ficam malucas, falam que você enlouqueceu. E aí você vai treinar em jejum, você não pode falar pro instrutor da academia, né, que você tá treinando em jejum, senão ele manda você voltar para casa e comer a banana com aveia. O meu professor, ele acompanha meu Instagram, ele sabe que eu defendo low carb, não sei o quê. Antes de treinar, eu só tomo um café preto, sem nada. Aí quando tem dia que eu vou, a pessoa tá mais morgada, né, do que outros dias, aí quando começa devagar, diz, bora, tá faltando açúcar no café, olha só. Ah, que palhaçada. Não, mas assim, eu tenho um mentorado que ele está sendo acompanhado até pela doutora Maíra, né? Ele está no processo aí desde a doutora Maíra Soliani. Ele está no processo desde agosto, né? E aí chegou um momento que ele entrou com o suporte profissional, que eu indiquei para ele e tudo, né? Ele escolheu. Aí ele está com a doutora Maíra. E ele faz jejum, eu tô postando direto nos meus stories. Ele tá fazendo jejum assim de 100 horas. E ele vai lá e faz musculação, faz pilates, faz bicicleta, enfim. Tudo em jejum. Aí você fala, e ele era aquela pessoa que ele tinha muito medo de fazer jejum. Quando começou, ele falava, não, Beca, não vou. Eu falava pra ele, faz um jejum de 12 horas pelo menos para começar. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Sim. Ele, não, eu vou desmaiar, Beta, eu não consigo. Então você tá tão assim apegado, né, naquele conceito de que precisa de carboidrato para ter energia, que o seu psicológico às vezes não deixa você jejuar. Sim, verdade. Você começa a achar que não vai dar conta, você começa a achar que vai desmaiar, que vai passar mal, e muitas vezes passar mal até pelo psicológico, de tanto medo que a pessoa tem. Porque, né? Sim. Lógico que você tem que estar com uma alimentação já adaptada, enfim, né, para você começar a praticar o jejum de uma maneira mais tranquila, sem passar fome, sem ter aquela sensação de que vai desmaiar, enfim, sem ter aquela tremedeira, né? Muita associada à falta de sal, né, Beta, também? Falta de sal, aí você começa a falar, ah, não, tô com dor de cabeça, ah, não, vou desistir, não, fala, ah, vai lá, pega um copo de água e dissolve ali uma colherinha de chá de sal e toma para você ver. Nossa, não é que melhorou? Não é que passou a dor de cabeça? Eu mesma, já aconteceu quando eu estava começando lá nos meus aprendizados, a primeira vez que eu fiz um jejum de 36 horas, na hora que eu entrei naquela baita cetose, assim, né, comecei a ficar acelerada, eu fiquei com medo, achei que eu ia ter uma crise de pânico. Sim. Aí eu interrompi o jejum porque eu fiquei com medo, foi a primeira vez que eu fiz, eu não tinha noção.
Se eu tivesse tomado meu copinho de água com sal, porque eu comecei a ficar meio assim, tremendo, né? Se eu tivesse tomado água com sal, teria resolvido e eu conseguiria estender o jejum. Verdade. Então é tudo questão de informação mesmo. A gente fica muito preso nesse medo e nesses conceitos de que a gente depende de carboidrato, né? Verdade. Beta, o Instagram acabou de me avisar que eu tenho 2 minutos para encerrar a live para poder publicar.